Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Primeiras e Segundas Digitais, edição de junho, e o nosso programa está sendo gravado no estúdio do CECID, aqui nas instalações da RioSoft, no centro do Rio de Janeiro. O tema do nosso programa hoje é o resultado da chamada CECID 001-2013. Foi uma chamada feita no início desse ano, convidando empresas a apresentarem projetos inovadores de conteúdos interativos digitais. Essa chamada teve 11 projetos que se candidataram e nós vamos aqui conversar com cada uma das empresas, das 5 empresas que foram selecionadas. Hoje mais cedo nós fizemos a divulgação oficial no site da RioSoft, do CECID, e essas empresas cujos projetos foram selecionados em ordem alfabética são as seguintes: a Lixan, a Mob Content, Office, Tudo Digital e o Videolog. Os projetos apresentados, todos eles deveriam, como eu já comentei, trazer sugestões de protótipos, provas de conceito ou até mesmo produtos que têm que ser desenvolvidos num prazo de 3 meses, envolvendo, obviamente, conteúdos interativos digitais, e esses são os 5 projetos que nós selecionamos. Lamentavelmente, a gente não tinha recurso para aprovar todos os 11 projetos, daí termos feito essa seleção com base nos critérios que estavam, inclusive, indicados na própria chamada e que continua disponível no site do CECID. Bom, o plano, então, é a gente conversar com cada uma dessas empresas. Para quem assistiu a transmissão ao vivo, vocês talvez vão perceber algumas diferenças, porque na realidade, apesar de a gente ter transmitido todas as entrevistas, a gente teve alguns problemas técnicos e não foi possível recuperar trechos que foram gravados anteriormente. Então nós convidamos aquelas conversas que tiveram problemas, fizemos isso então depois da gravação no dia 3 de junho, e o que vocês estão vendo aqui, ou que vocês vão ver em seguida, são trechos de entrevistas que realmente aconteceram e foram transmitidas online e trechos editados de entrevistas que aconteceram depois do dia 3. Mas isso tudo sem prejuízo do conteúdo geral, que era que cada empresa pudesse falar um pouco do seu projeto, contar o que eles vão estar desenvolvendo, quais são os planos para esses próximos 3 meses e, em alguns casos, o que acontece depois de concluído essa primeira etapa de 3 meses. Então, a gente vai fazer aqui um rápido intervalo e já a gente volta com essas entrevistas, não necessariamente nessa mesma ordem alfabética que eu mencionei agora há pouco. Até já! Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Aqui comigo estão o Marcos e a Michele da Mob Content, e eles vão contar agora para a gente um pouquinho do projeto deles, que é o Polissonorum, e eu passo então para o Marcos para ele falar para a gente o que é o Polissonorum. Pois é, John. O Polissonorum é um aplicativo de narrativas sonoras georreferenciadas. Por esse termo eu quero dizer o seguinte: a gente distribui áudios, narrativas sonoras pela cidade. Então, o exemplo mais concreto: você está passando pela Praça 15 e o aplicativo que você baixou, já está no seu celular, o aplicativo te alerta que tem um conteúdo sonoro relativo à Praça 15. Nesse momento, você bota o fone de ouvido e ouve esse conteúdo, que pode ser de diversas possibilidades. Pode ser histórico, mas pode ser cultural, pode até mesmo ser uma história, uma ficção que se passa ali, um trecho de uma crônica de Nelson Rodrigues, por exemplo, que é ambientada na Lapa, se você estiver passando na Lapa, por exemplo. Então, o Polissonoro é esse, é um aplicativo que distribui áudios pela cidade e transforma a sua experiência com a própria cidade. Ela enriquece a sua experiência. E o objetivo do Polissonoro
Sonoro não é ser um mapeamento da cidade. É sim instalar conteúdos pela cidade, transformar a sua experiência com o local e até mesmo com conteúdos produzidos pelos locais. Então, você tem uma produção autoral do local para você e autoral do próprio Polisonoro, transformando sua experiência com o urbano, né, com a cidade, de uma forma geral. Marcos, deixa eu até falar um pouquinho mais, te perguntar, porque, na verdade, a gente até vai botar aqui no ar, vocês não partiram do zero, você já tem um site, Polisonorum, que você vê um mapa, você ali clica, já vê um pouco do áudio. Então, agora o projeto mesmo nesses 3 meses vai ser desenvolver o aplicativo para celular, é isso? É isso, E isso também evidencia um lado importante da empresa da Mob Content, que conceitualmente produz conteúdo para novas plataformas. Mas isso não significa que a gente produz a tecnologia. A gente procura preencher um gap entre a tecnologia e o conteúdo. Então, o que a gente fez nesse estágio inicial que você citou? A gente fez a concepção do projeto, é claro, criou uma identidade visual e criou experimentalmente 10 conteúdos históricos da 1º de março. Então, a gente produziu, em parceria com uma empresa de turismo histórico, chamada Rio de História, a gente produziu experimentalmente esses 10 conteúdos e desenvolveu um site bem básico só para abrigar esses conteúdos, com versões em inglês e português, para testar esse conceito. O conceito foi bem recebido, a gente chegou aí para as ruas para testar com esses áudios, a gente inclusive produziu um vídeo da experiência das pessoas com esse áudio, e a partir dali a gente deveria passar para o estágio seguinte, que é a construção do protótipo. Mas como eu falei, a gente não desenvolve tecnologia internamente, então a gente precisa de um apoio ou de uma viabilidade segunda para desenvolver esse aplicativo. E aí entra o CECID nessa história. Esse edital, ele veio na hora certa para o projeto, era um momento que a gente precisava consolidar esse projeto em um protótipo para avançar para uma segunda comercialização, e a gente ficou muito feliz com esse resultado por isso, porque é um projeto que tem um conceito provado, testado, aprovado, e agora com o protótipo a gente vai avançar na questão comercial para viabilizar esse projeto. Muito legal. Agora vamos fazer isso nesses 3 meses, vocês vão ter um número maior de conteúdos. Por aí, como é que é essa questão? O projeto continua com novos roteiros e conteúdos? Como é que vocês estão pretendendo captar isso? Conta um pouco para a gente dessa modelagem aí de vocês em relação a isso. Tá. A gente desenvolveu o site como uma forma mesmo de testar a ferramenta, e agora, enfim, com o patrocínio do CECID, a gente vai fazer vai viabilizar o aplicativo para celular e, enfim. E a ideia é, nesses próximos 3 meses que a gente vai desenvolver esse aplicativo, é gerar mais 10 conteúdos, quer dizer, para preencher essa ferramenta, né? Só que a gente, na verdade, existe um modelo de negócio inerente ao Polisonoro, que é o modelo de negócio de patrocínio dos pacotes de conteúdo. Então, a gente tem, por exemplo, pegando Petrobras, a Petrobras tem interesse em fazer 10 conteúdos sobre a empresa, enfim, nos locais onde a empresa atua, e a gente disponibilizaria para eles a produção, a gente realizaria a produção desses conteúdos, seriam conteúdos patrocinados pela Petrobras. A gente também pode fazer parceria com o comércio local, por exemplo. A gente, a pessoa que ouviu todos os áudios da região da Carioca, por exemplo, ganha um cafezinho na Confeitaria Colombo. Quer dizer, dessa forma a gente acha que é possível integrar o Polisonoro ao comércio local e também, enfim, a grandes empresas trazendo conteúdo diversificado para o usuário, enfim, para quem quiser ouvir Polisonoro. Legal, Michele. Um outro aspecto que estava no projeto, não sei se você ou o Marcos vão querer comentar, mas que eu acho interessante a gente falar aqui, é essa história de você também recompensar o usuário que se engajar no uso do aplicativo, né? De você, e eu já vi projetos no exterior que você pode até fazer parcerias com escolas públicas que vão fazer um roteiro a pé no centro. Se a garotada passar por todos os pontos e ouvir todos os vídeos, de repente ela ganha uma medalha, ganha alguma coisa. Isso está no projeto? Como é que está isso? É o que a gente chama de recurso de gamificação, que realmente
é muito forte lá fora, existem várias iniciativas, até mesmo gincanas coletivas que são desenvolvidas a partir de aplicativos e tudo mais. É uma forma de engajar o usuário no seu projeto e recompensar ele. Então, a gente tem algumas formas de retribuição, digamos assim, à participação do usuário. Então, o exemplo que a Michelle citou, se o usuário ouve os 10 áudios da 1º de março, ele pode ganhar um presente da Granado, por exemplo. E aí você tem essa relação de um presente físico, que é esse estímulo ao comércio local, e tem também a questão do presente lúdico, que a gente chama. Então, é como se fossem badges. Badges, a tradução literal, seriam como se fossem prêmios. Então, por exemplo, você cumpriu esse roteiro dos 10 áudios na 1º de março, você ganha um selo de historiador da 1º de março. Isso automaticamente é publicado nas redes sociais, você pode ver os selos dos seus outros amigos, as premiações dos seus amigos. Isso torna uma competição lúdica e interessante para o usuário e premia a participação do usuário. E é interessante do ponto de vista do projeto também, porque engaja esse usuário. Muito bom. Para fechar aqui a nossa conversa, gente, e você mesmo já comentou aqui, Marcos, essa questão de que vocês não são uma empresa de tecnologia. Entre as 5 empresas selecionadas, a gente tem algumas que não são de tecnologia, outras são de tecnologia, e essa é justamente uma junção que o CECID está se propondo a tentar promover e incentivar, porque a gente está vendo muito de tecnologia entrando nessa área do audiovisual, a convergência digital acontecendo, e eu queria ouvir de vocês a impressão de vocês em relação a isso, quer dizer, é uma tendência mesmo, está fácil conseguir recursos para desenvolver esse tipo de conteúdo interativo que mexe com audiovisual e tecnologia. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Esse edital eu considero um avanço, porque a gente fica sempre nesse dilema, né? Porque a gente é uma empresa de conteúdo que trabalha a tecnologia, mas essa percepção de que a tecnologia pode produzir conteúdo, ela não chega normalmente nas instâncias de estímulo, tanto em termos de governo, quanto agências de fomento. Normalmente a visão ainda é muito separada. Então, por exemplo, a gente tem dificuldade, por exemplo, de botar um aplicativo como o Polisonoro numa lei de incentivo, por exemplo, porque ele pode ser considerado como tecnologia, e tecnologia não é cultura, quando na verdade o projeto, a tecnologia é a base para o conteúdo. Então é interessante essa visão do CECID, que ele consegue abarcar esses dois polos de tecnologia e conteúdo. Então eu considero sim um avanço, né, Michelle? Michelle também trabalha muito com edital na empresa. Tem uma visão legal sobre isso. A indústria do audiovisual, ela ainda está se adaptando a projetos transmídia, que a gente chama, né? A gente produz projetos transmídia, são projetos que atuam em diferentes mídias, televisão, tem um aplicativo, tem um site, enfim. E a indústria audiovisual ainda está se adaptando a esses novos projetos. Por isso, a gente hoje, o nosso modelo de negócio é combinar fontes de recursos para conseguir executar todos esses projetos e unir, enfim, num projeto só, mas com essas diferentes plataformas. Porque um aplicativo, por exemplo, dentro de um orçamento de um produtor audiovisual pode ser considerado tecnologia ou comercialização, enfim, ainda não está muito bem compreendido dentro da indústria audiovisual. Então é bacana que a gente tenha essas fontes de financiamento trabalhando combinadas para a gente conseguir executar todas as etapas dos nossos projetos. Muito legal. Bom, eu agradeço a presença de vocês aqui. Quero dizer que o CECID vai estar acompanhando ansioso e funcionando como beta tester aí do protótipo. Esperamos aí que no final desse prazo agora que se inicia de 3 meses, que a gente tenha um novo aplicativo de sucesso aí na praça. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigada. Obrigado mais uma vez ao CECID por essa inovação e por esse avanço e um estímulo à produção de conteúdo em novas tecnologias e conteúdos interativos. Obrigado. Bom, gente, então ficamos aqui. Esse é o projeto Polisonorum da Mob Content.
Bom, estamos aqui de volta, agora é a turma do Tudo Digital, estamos aqui com a Gabriela e com o Alexander e eles vão contar para a gente um pouco do projeto Transmedia Writer. E eu vou pedir para a Gabriela começar, talvez até explicando para a gente o que é Transmídia e depois entrar no que é o Transmedia Writer. Bom, John, prazer estar aqui com você, agradecer aí pelo CECID, por todo esse apoio que tem dado para a gente nesse trabalho bacana. Bom, o Transmídia é uma forma de contar uma história, é a forma, enfim, que está dominando o mercado hoje, né? É uma forma que você começa numa plataforma, depois passa para todas as outras plataformas, tem se chamado multiplataformas, mas uma coisa interessante do projeto Transmídia é que ele é conectado através de pontos que são desvendados ao longo da história. Então, por isso o projeto se torna transmídia, né? Esses pontos são transversais ao longo da história e transformam essa história numa história transmídia. E o Transmedia Writer é exatamente a ferramenta que vai juntar esses pontos aí do mercado, vamos dizer assim, do mercado brasileiro, um mercado que movimenta 37 bilhões de reais, não é pouco não, e que está mudando, né, John, ao longo dos anos. Ele vem mudando, a tecnologia está ficando cada vez mais acessível, então tem cada vez mais produtor no mercado. E tem uma outra coisa muito interessante que está acontecendo, que é a lei, né, a nova lei agora da TV paga, que está obrigando, né, os canais de TV por assinatura a terem mais produção brasileira. Isso também está aumentando absurdamente o conteúdo produzido aqui no Brasil. Então tudo isso vai fazer com que o mercado precise realmente de uma plataforma, de uma ferramenta, né, um sistema para organizar essa produção. Então é essa a nossa intenção, é criar uma plataforma, uma ferramenta para gerenciar, organizar a forma que é produzido o conteúdo hoje no mercado brasileiro. Muito legal. Agora, Gabriela, até por conta do projeto que vocês encaminharam, conversas que a gente já teve, você estava nos contando que ainda que a indústria esteja caminhando fortemente para essa tendência de fazer os conteúdos transmídia, que você não tem ferramentas boas de apoio à execução desses projetos, nem aqui no Brasil, nem no mundo. Então, quer dizer, o Transmedia Writer seria potencialmente uma nova solução para atender uma carência global, é isso? Exatamente. Hoje esse conteúdo ele é produzido com vários softwares que meio que sobrepõem de função. Então, por exemplo, uma parte do processo é feita em um software, outra parte é feita em outro software e os dois, vamos dizer assim, meio que, né, sobrepõem as funções. Então, a nossa intenção é poder fazer tudo isso num ambiente, apenas num mesmo ambiente, né, que seja produzido ali todas as fases do processo transmídia, né. E o mais bacana também dessa plataforma é que o objetivo é que ela seja interativa, né, na segunda fase do processo. E a gente quer mesmo realmente fundar aí um ambiente de produção vamos dizer, mais independente para o mercado audiovisual brasileiro. Legal. Então, você estava comentando, né, o projeto aqui que a RioSoft CECID está apoiando para vocês começarem esse desenvolvimento nos próximos 3 meses e aí a gente vai ter, então, nesse período, vai ter uma parte significativa já funcionando, mas não vai dar para fazer tudo que vocês têm em mente, né? Quer dizer, a gente vai ter uma primeira versão, digamos assim, experimentar algumas coisas e, enfim, aí em cima disso, a ideia de vocês é continuar o desenvolvimento depois, é isso mesmo? É isso mesmo, a gente quer aqui fazer o protótipo, né, nos primeiros 3 meses aí, conseguir colocar, vamos dizer, a timeline do projeto rodando e já com os pontos de interatividade, como a gente chama os pontos de ação, e aí no segundo momento partir então para o mercado e transformar essa plataforma numa plataforma interativa, já com algumas interações com as mídias sociais e principalmente uma parte muito importante desse tipo de projeto é a interação com o público, né, um projeto transmídia para ele realmente ser um projeto de sucesso, ele precisa realmente do público, da participação, da interatividade. Então, esse projeto que, como o Alexander vai explicar daqui a pouco, né, você vai introduzir aqui a entrevista com ele, mas ele é um projeto que vai ser desenvolvido em cloud computing, né, na nuvem, e também com muita pegada de interatividade, que é muito importante para nós. Você já deu a deixa, então eu vou partir para ela. Vou pedir aí para o Alexander, aí, que é o guru tecnológico aí do projeto, para ele contar então para a gente um pouco mais quais são os aspectos, tecnologias, o que você está antecipando, o que vocês acham que vai dar para estar pronto nesses 3 primeiros meses. Enfim, dá agora uma descrição
mais técnica para a gente, Alexander, do que você... Olá, John, é um prazer estar aqui junto com o CECID, trabalhando nesse projeto. Quando nós sentamos para discutir sobre o projeto Transmedia Writer, nós vimos realmente uma necessidade de mercado. As pessoas utilizam programas diversos para chegar no resultado. E embora aqui no Brasil o Transmedia ainda esteja engatinhando, mas é uma tendência, lá fora, nos Estados Unidos, nas TVs a cabo a gente vê muita interatividade acontecendo, Transmedia, séries como a série Sci-Fi, que é Defiant, ao mesmo tempo que ela acontece na televisão, ela acontece num jogo multiplayer, ou seja, é bem bacana. A primeira série de televisão que trabalha dessa forma, tivemos há pouco tempo anunciado pela Microsoft uma parceria com Steven Spielberg para fazer dentro do jogo Halo, que é da Microsoft, também uma série de televisão baseada na história. Então, cada vez mais isso está sendo introduzido no nosso meio. E hoje nós percebemos que quem trabalha fazendo transmídia utiliza editores de texto, planilhas, ferramentas diversas para chegar no resultado. Então nós idealizamos uma ferramenta que pudesse servir para o pequeno e para o médio produtor, até mesmo para o grande produtor, realizar todo um trabalho transmídia. Você vai conseguir fazer desde o seu roteiro, né, essa é a nossa primeira fase inicial, você conseguir montar, escrever um roteiro, seja ele de forma individual ou de forma colaborativa, dentro do nosso sistema, e também você poder fazer as ações, que a gente chama de eventos, que é o grande brilho do Transmídia. Você poder interagir à medida que o seu roteiro ele acontece, à medida que o seu programa ele é feito, você consiga interagir com meios diversos. Citando um exemplo, digamos que aqui no CECID a gente tem esse programa e queremos fazer uma interação entre um bloco e outro. Queremos fazer uma enquete para saber a opinião do público. Então, pelo nosso sistema, você vai conseguir disparar a enquete e receber o resultado, né? A ferramenta ela vai te ajudar a você executar o seu trabalho. Ela não vai te ajudar somente a você escrever. Ela vai te ajudar a você executar e obter o resultado. E através de uma integração de APIs, você vai poder dar um retorno até para o seu sistema, criando um módulo de interatividade. Ou seja, essa é a ideia do Transmedia Writer. Não ser só um escritor, e sim um executor, o seu assistente de dia a dia quando você for fazer transmídia. Então, essa é mais ou menos a nossa fase inicial. A gente tem outras fases planejadas, que não vai estar dentro desse protótipo, mas nós acreditamos que essa ferramenta vai atender, sim, um público que é carente, não só aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo. Muito legal. Gabriela, você quer complementar? Porque tem um outro aspecto importante que a gente viu, que tivemos agora uma descrição técnica, mas a ferramenta vai poder ser utilizada por não técnicos. Isso também é um outro dos objetivos, não é isso? Essa é uma das ideias. A nossa ideia principal, na verdade, é que seja uma ferramenta bem simples para ser usada por qualquer pessoa, tanto da grande mídia, vamos dizer assim, das grandes empresas, como das médias e pequenas também. Então, se você é um produtor aí que está começando a sua carreira e está começando com uma pequena empresa, você facilmente vai poder usar essa plataforma a um preço acessível também, exatamente porque a nossa intenção é poder padronizar esse mercado e também formar esse mercado, também profissionalizar esse mercado. E como a Alex estava falando, é uma ferramenta de autoração, também de criação, né? Não apenas de organização, gerenciamento, gestão, mas também de criação. Então, o que vai ser bacana é que vai acabar que, no final das contas, a ferramenta vai acabar se transformando num ambiente mesmo de negócios e de encontro de produtores e tudo mais, né? E que realmente é uma demanda aí desse mercado brasileiro, né? Não só brasileiro, mas, enfim, internacional também. E tem uma outra coisa, John, que eu gostaria de pontuar, que a gente está usando também a tecnologia, vamos dizer assim, de inovação chamada Design Thinking, que é uma ferramenta também muito bacana, que é a tendência internacional, a gente está trazendo para o nosso projeto, né? São 5 passos aí que você usa para poder criar um projeto inovador e que pontua uma coisa assim muito importante para qualquer projeto de inovação, que é você estar sempre próximo do teu público, né? Então a gente está o tempo todo no nosso processo ouvindo esse público, em parceria com ele, co-criando essa ferramenta. Então a ferramenta que vai sair do nosso projeto, ela vai ser uma ferramenta que vai estar sendo feita por todas as pessoas. Muito bom. Queria agradecer aqui a Gabriela e o Alexander
eles são da Tudo Digital, nos contaram aqui o que vai ser esse projeto Transmedia Writer, e a RioSoft CECID vai agora, nos próximos 3 meses, estar acompanhando o desenvolvimento. Em breve traremos para vocês, agora não mais uma descrição, mas se Deus quiser, telas e o próprio protótipo em funcionamento para o público aí ter uma ideia geral do que a gente está desenvolvendo nesse projeto. Então é isso, até já. Guarda que de repente nem todo mundo sabe o que é um conteúdo transmídia. É verdade, esse é o futuro aí do conteúdo, das formas de se contar uma história, né? A forma de narrar uma história. O conteúdo transmídia é aquele que passa por todas as mídias através de algumas ações que juntam esses pontos de mudança do conteúdo. Então vamos pensar, por exemplo, numa série de televisão que é lançada na TV, mas também é lançada na web, também é lançado um aplicativo para celular, é lançado em jogos, livros interativos. E essa narrativa, essa história é toda contada com pontos de ação que ligam entre si essa mesma história. Então é uma história contada com pontos de narração transversais, por isso se chama transmídia. Muito legal, parece uma coisa assim sofisticada, e pelo que a gente estava conversando antes aqui do programa começar, o seu guru tecnológico é o Alexander, é isso? É verdade, está aqui do meu lado o Alexander, a pessoa que vai desenvolver, o desenvolvedor técnico aí da plataforma. É isso? Alexander, conta um pouco pra gente aí, então, que tecnologia você vai estar aí usando aí para desenvolver aí o Transmedia Writer. Boa noite, John, boa noite quem está assistindo a gente. O projeto Transmedia Writer realmente é um projeto revolucionário. Quando a gente começou a desenvolver essa ideia, realmente eu nunca tinha ouvido falar em transmídia, embora já tivesse utilizado isso pela internet e assistindo programas de televisão. E a ideia que a gente tem é construir uma ferramenta que seja prática, né? Um exemplo aqui, que eu posso usar é o Videolog, né? A gente tem várias produções independentes do Videolog que vão começar a partir do lado do Transmídia. Eu acho que utilizando a nossa ferramenta, a nossa ideia vai permitir que qualquer pessoa, o produtor independente, o cara que faz um videozinho, se comunicar com os seus fãs através de uma plataforma interativa. Então, a ideia realmente é construir uma coisa que seja bem leve, que seja bem prática e que qualquer um possa utilizar. Você não vai precisar usar ferramentas de terceiro, usar ferramentas adaptadas para você construir um conteúdo transmídia. Então, você vai conseguir interagir com o seu público usando uma única ferramenta integrada em nuvem, né, de forma prática. Muito legal. Um outro ponto que eu acho que valeria a pena a gente ressaltar aqui para o pessoal que está nos assistindo é que, em função dessa digamos no final assim, dos 3 meses, pelo menos no site do CECID, a gente já vai ter alguns exemplos. A tecnologia ser muito nova, maravilha, a Gabriela contar um pouco assim, vai estar acompanhando aí o projeto, onde é que veio isso, quem é que vai estar envolvido no projeto. Você estava comentando que você tem alunos aí que vão ajudar a testar. A concepção de um centro experimental para trabalhar em experiências e fomento de verdade, John. Olha, o projeto surgiu através da necessidade, aí conversando com gente do mercado, eu mesmo sou jornalista, trabalho há 15 anos fórum integrado pelo governo do estado e prefeitura do Rio de Janeiro, mercado, eu vi a existência de um gap aí nesse mercado, as pessoas todas comentando que esse conteúdo era produzido, mas precisava ser organizado de uma forma que fosse padrão para todo mundo e até padrão não só para o Brasil, como padrão para fora do Brasil, enfim, poder homogeneizar esse conteúdo. E essa forma de produzir e gerenciar esse conteúdo. Então, nesse sentido, a gente vai usar uma metodologia muito bacana, uma Centro Experimental de Conteúdos Interativos Digitais, é um projeto liderado pela
RioSoft e patrocinado por diversas entidades, destacando-se a FINEP e o Sebrae RJ. Totalmente up-to-date com o que está acontecendo não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, assim, a gente está muito feliz de poder ter essa oportunidade que vocês deram aqui pra gente, lançar essa plataforma. E sim, vamos ter aí o apoio do mercado, né, do mercado de produção do conteúdo. Os meus alunos da universidade vão ser os testadores, né, os primeiros testadores beta da plataforma. Estamos com a intenção de produzir nesses primeiros 3 meses, né, um protótipo do projeto, para aí então lançar a plataforma mais completa com interatividade num segundo módulo, numa segunda fase. Gente, excelente. O CECID, vocês já sabem, vai ser também um dos primeiros testadores. A gente está querendo exatamente... o projeto está muito alinhado com essa história de conteúdos interativos, né? Então, com certeza, além dos seus alunos, a gente quer ver que aqui no CECID a gente também possa ser um testador e possa ajudar vocês a divulgar essa iniciativa e ajudar mais interessados aí que daqui a 3 meses possam estar também testando o protótipo, a versão beta, digamos assim, não é isso? Com certeza, uma honra pra gente. Gente, obrigado aí por terem aqui nos contado aí o que é o Transmedia Writer, e com isso eu agradeço então a participação de vocês e vamos fazer mais um break para que o próximo projeto aqui possa nos contar do que se trata a iniciativa também apoiada pela chamada CECID e RioSoft. Obrigado, Gabriela, obrigado, Alexander. Obrigado a vocês. Fechou? A concepção de um centro experimental para trabalhar em experiências e fomento de conteúdos digitais com interatividade teve origem na Rede Rio de Convergência Digital, um fórum integrado pelo Governo do Estado e Prefeitura do Rio de Janeiro, Firjan, Sebrae RJ, ACRJ, TI Rio, RioSoft, Acespro RJ, AB Telecom, SET, Sociedade de Engenharia de Televisão, ABP, Associação Brasileira de Propaganda, TVE Rio, entidades de ensino e pesquisa de apoio à interação universidade-empresa. O CECID, Centro Experimental de Conteúdos Interativos Digitais, é um projeto liderado pela RioSoft e patrocinado por diversas entidades. Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Agora é a vez da Office contar um pouco para a gente o que é o projeto deles, que é o Sistema Interativo para Controle de Robôs. Está aqui comigo a Cristiane, que vai contar para a gente um pouco mais de detalhes sobre esse projeto, o que eles vão desenvolver nos próximos meses. Cristiane, conta então aí para a gente. João, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pela contemplação pela RioSoft e o CECID do projeto. Bom, nosso objetivo é desenvolver um protótipo para controle remoto de robôs. São robôs que vão ser desenvolvidos em Lego, com o objetivo final de treinamento empresarial. Nosso principal objetivo é que as pessoas possam treinar a utilização de máquinas assim, de grande porte, através de um pequeno robô semelhante, para que ele possa testar todas as funcionalidades sem correr nenhum risco de danificar um equipamento ou sofrer mesmo um acidente, nessa fase inicial de treinamento do funcionário, né? Legal. Vocês, obviamente, como a gente tem um prazo reduzido, 3 meses, vocês estão focando em diferentes tipos de robôs para diferentes áreas, mas o projeto vai apoiar primeiramente um único robô específico, né, que vocês estavam contando para mim, que era visando essa área aí de óleo e gás. Conta um pouco mais para a gente o que vai ser realmente o foco do projeto nesses 3 meses. Exatamente, John. Nós vamos começar com um robô de inspeção de dutos, onde nós temos 4 movimentos básicos que poderão ser feitos, de locomoção e utilização da câmera do robô para inspeção mais detalhada do duto.
né? O nosso objetivo inicial é esse, mas nós pretendemos, após esse protótipo inicial, tendo sucesso nele, desenvolver outros 2 protótipos mais ligados à área de maquinaria pesada, ainda para petróleo e gás, e estamos pensando num também de setor agrícola, para poder então lançar ele no mercado mesmo como uma nova alternativa de treinamento à operação de máquinas de grande porte. Legal. Outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui é a questão da forma de interação e controle do robô, né? Que vocês estão prevendo usar o Kinetics, né? De capturar o gestual do operador e transferir o controle dos movimentos em cima desse gestual, não é isso? Exatamente. O objetivo é tornar essa operação do usuário mais lúdica e leve também. Então o objetivo é usar o Kinect para facilitar a interação de uma forma original e principalmente mais solta, para que a pessoa possa mergulhar um pouco mais no treinamento, ficar mais atenta e se divertir um pouquinho também. Nosso objetivo, o objetivo da Office em todos os tipos de capacitação que nós oferecemos é fazer com que a pessoa se sinta à vontade o suficiente para abrir a sua parte cognitiva para um aprendizado mais efetivo, sem o rigor da decoreba, mas com a leveza da brincadeira também. Muito bom, Cristiane. Legal aqui. Eu acho que isso aí dá uma ideia geral do que é o projeto que a Office vai estar desenvolvendo aqui com os recursos da RioSoft CECID e, obviamente, recursos oriundos da FAPERJ, nesse caso. Vamos estar torcendo aí, acompanhando o projeto nesses próximos 3 meses. E um outro ponto importante é que o objetivo aqui é quando vocês trouxerem o protótipo funcionando, a gente vai gravar tudo aí para mostrar para o pessoal, então, a operação do robô funcionando de acordo com o pessoal se mexendo com Lego. Obrigado aí por ter vindo e boa sorte aí no desenvolvimento do projeto. Obrigado, John. Gente, agora é a vez do Videolog. Foi mais uma empresa agraciada aí na chamada CECID 001-2013. E está comigo aqui o Horácio, representando o Videolog, para contar para a gente um pouco como é que é o projeto do Player Interativo HTML5. Horácio, conta aí para a gente que projeto é esse, o que vocês vão fazer aí nessa chamada do CECID aí. Obrigado, João, pelo convite. Agradeço aí a oportunidade de falar desse projeto, falar um pouquinho da Videolog. Videolog, como todos conhecem, é uma empresa de hosting de vídeos que está desde 2009. Por acaso surgiu um pouco antes até do YouTube e sempre vem buscando inovações, novas áreas, novos segmentos. E a gente, com a oportunidade do CECID, a gente resolveu ter coragem e criar um player novo, né, um player HTML5, usando as tecnologias atuais, para que a gente possa atender uma demanda do mercado que a gente tem percebido por clientes ou até pela experiência própria de olhar para o mercado e ver as reais necessidades, e a gente quer desenvolver realmente um player em HTML5 para atender algumas lacunas. Entre elas, a inclusão de legendas de uma forma facilitada, intuitiva, para facilitar e que qualquer pessoa possa incluir suas legendas. E eu acho que o grande diferencial é você conseguir que o vídeo possa interagir com outros elementos da página, como vídeos, como imagens, como os conteúdos. Então você tem aí um leque de ensino à distância, de comércio eletrônico, de empresas corporativas, são infinitas possibilidades. Muito legal, a gente viu o projeto, você já citou essa parte, tem a customização também, né, para o pessoal que quiser fazer um logo específico, botar como se fosse uma marca d'água nos vídeos de um canal específico. Nosso objetivo é atender o mercado B2B, né? O mercado empresarial, ou seja, você vai poder usar esse player e com a sua marca, com a sua personalização, para fazer um conteúdo mais, não só personalizado, também como mais protegido aí de cópias e coisas do tipo. A gente está aqui olhando ansioso para o projeto, porque a gente mesmo é um desses clientes do mercado aí. A gente já andou fazendo algumas experiências
e pelo que a gente entendeu do projeto, a gente vai poder fazer aquela parte realmente de, no mesmo vídeo, a pessoa escolher a opção A, a opção B, e aí tocar a parte do vídeo sequencial, condicionado à opção que a própria pessoa faz, não é isso? Exatamente, e muito mais. Assim, a gente já fez testes preliminares antes até de startar, de entrar no projeto para ver se a gente levantar a viabilidade. A gente fez teste no mesmo vídeo, startar um vídeo de background em vários outros vídeos sequenciais, interagir com imagens, se clicar num produto, você listar o produto com detalhes, ou clicar numa pessoa no vídeo e aparecer detalhes daquela pessoa. E acho que o grande desafio vai ser criar uma interface administrativa para que qualquer pessoa consiga não só usar o vídeo depois de pronto, mas consiga preparar o vídeo para interagir com esses outros componentes. Esse é o nosso grande desafio. Horácio, para fechar aqui nosso bate-papo, já que estamos falando um pouquinho de cada um dos projetos, a gente está com esse prazo de 3 meses, a gente viu que o Videolog também está fazendo um investimento considerável, quer dizer, não é só o recurso do CECID, vocês também estão botando o recurso de vocês. Sim. Ao final desses 3 meses, já vai estar pronto para lançar no mercado? Vocês ainda vão precisar um pouquinho mais de tempo? Como é que você está vendo isso aí? A gente espera fazer alguns testes, estar pronto para testes pilotos com determinados clientes, inclusive com o CECID, para já testando. Mas a gente sabe que até o produto amadurecer, para a gente conseguir criar algo para atender a todas as plataformas, a gente tem que imaginar que nem todo mundo ainda roda em HTML5 ou vai aceitar todos esses recursos, então a gente tem que fazer um projeto que atenda aquelas tecnologias que estão mais à frente e também atenda a contento aquelas tecnologias, aquelas versões de navegadores, de dispositivos que não estejam tão avançados. Bom, então, no final dos 3 meses, pelo menos no site do CECID, a gente já vai ter alguns exemplos. Para testar, esperamos que sim. Maravilha, sucesso aí para vocês. Muito e a gente vai estar acompanhando aí o projeto, ansiosos aí para chegar logo ao mercado. Muito obrigado, João. Valeu, caramba. Bom, pessoal, então a gente teve aqui a apresentação dos 5 projetos que foram selecionados nessa chamada do CECID. A gente deu um panorama de cada um dos projetos selecionados. Acho que ficou evidente aí para todos os caráter inovador, modelos de negócio diferenciados, tecnologias aí que estão chegando ainda ao mercado. Então, eu peço que vocês agora fiquem aqui nos acompanhando e daqui a 3 meses a gente espera estar voltando com esses resultados, quer dizer, para mostrar para vocês como é que foi o desenvolvimento de cada um desses projetos, os protótipos resultantes. A gente vai estar divulgando isso tudo e, enfim, se alguém tiver ainda algum questionamento, nosso chat funcionou aqui ao longo do programa, mas a gente está aberto. Usem o e-mail cecid@riosoft.org.br, encaminhem suas dúvidas, sugestões aqui, para a gente poder estar sempre aprimorando o Primeiras Segundas Digitais. Estou aqui finalizando então a edição de junho desse nosso programa e espero reencontrar vocês novamente no Primeiras Segundas Digitais de julho. Até lá então.